Bom dia novamente, pessoal. Esse que vos fala é o Tyler Durden do Círculo Vazio Atualidades. Hoje é dia 27 de maio de 2020, são exatamente 11 horas e 35 minutos desse belo dia ensolarado aqui na capital paulista, né? Vamos voltar à ideia, a conversa sobre o pensamento, né? Pois já falamos sobre a informação, sobre a formação, falamos sobre hipnose, programação neurolinguística, marketing direto, marketing multifocal, marketing digital e tudo isso, né? Já falamos também sobre determinadas teorias das conspirações, falamos sobre as ondas de ultrafrequência, sobre vacinas, remédios, fármacos e transgênicos também, influenciando a nossa consciência, nosso juízo de valor, nossas definições, nossa imaginação, nossas ideias, nossos conceitos, nossa semiência e também nossa cognição sumário ampla, formando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos atos, nossos comportamentos, às vezes nossa personalidade, às vezes nossos atores nas diversas áreas da vida, interação social, cultural, social, econômica, comunitária, familiar, profissional, educacional. E vamos falar então do mais importante para a nossa vida, né? Porque a partir do momento que entendemos sobre o pensamento e o ato de pensar, o construtor da informação, construtor e construído ao mesmo tempo, né? Da informação, do conteúdo, do que nós somos, né? Construtor do conhecimento, a gente pode começar a nos entender melhor, nos gerenciar melhor e nos arrumando, sem querer implementar a nossa realidade nos outros, implementando a nossa realidade em nós mesmos e arrumando depois a nossa casa, nós podemos começar a pensar conjuntamente em transparecer, transcender essa essência para as outras pessoas. O fundamental ato de pensar e a sua manifestação do pensamento em qualquer uma das suas possibilidades. O pensamento lógico ele se opera por conceitos e raciocínios, né? Conceitos cognitivos e raciocínios, né? Existem padrões que possuem um começo no pensamento e criam um final. Então, assim, o pensamento lógico ele tem conceitos cognitivos, né? A cognição envolve os estímulos dos nossos 5 sentidos perceptíveis, né? Envolvendo o ambiente natural, cultural, paisagístico, político, social, econômico, as nossas interações, ou a própria motivação do eu, para que dentro de um problema, uma situação não autorizada, não pré-mecanizada ou intuitiva, nós temos a necessidade de uma satisfação de uma necessidade ou de um desejo, que se dê uma solução àquele problema. Aí, com esses estímulos sensoriais, digamos assim, passam pela medula, passam também pela medula nos vertebrados, né? E passam também indo para o cérebro, né? Através de neurônios sensoriais e de neurônios que depois fazem contração de músculos e glândulas, onde realiza daí a secreção de diversos hormônios ou substâncias neurotransmissores, né? E os neurônios dentro dos seus dendritos, suas sinapses, depois passam isso ao sistema nervoso central, onde terá as memórias significativas, os sentimentos, sensações, crenças limitantes, seu juízo de valor, o seu raciocínio, o seu pensamento, sua ideia, sua formação de um conceito que muitas vezes fazem que outros órgãos do nosso corpo, sistemas e aparelhos tenham que suspender ou interromper um pouco suas funções, pois gastam muita energia, o glicogênio. E se tenha daí uma expressão na palavra ou na ação referente àquela nova situação. Dependendo da aprovação do resultado, aquilo pode se tornar no nosso registro automático de memória como uma sensação, um sentimento a ser pré-roteirizado, pré-mecanizado ou não, né? Então isso é bem interessante, né? O pensamento, nós temos várias correntes do pensamento, né? Como eu falei, pensamentos mais complexos que visam a criar ideias e conceitos, pressupostos, postulados, ou seja, que apeguem à memória associativa, memória de sentimentos, de sensações, junto com o juízo de raciocínio, dedução, indução, ilação,
com significação e interpretação, junto com a imaginação, o julgamento e a sua interposição em palavras e ações, eles suspendem muitas das atividades internas, né? Suspendem ou interrompem algumas atividades internas não essenciais, gastando glicogênio para aquela circunstância que ele considera essencial, a satisfação daquele problema para pré-roteirização, pré-mecanização, necessidade de segurança, né? Porque não conseguimos pensar o tempo todo, teria muita energia, né? Digamos assim, mas deveríamos estar pensando e consciente o tempo todo para resolver aquela situação e novamente voltar à rotina automática do indivíduo com aquele agregado daí. Nós temos a psicologia cognitiva, que ela estuda a manifestação intelectual do ser humano, né? Os seus processos mentais internos, ou seja, na resolução de problemas, na necessidades, interesses e desejos quando se encontra um problema, onde não se encontra já uma solução automática ou intuitiva, necessita da resolução com a memória, com a linguagem, com o raciocínio, com o pensamento e a formação de conceitos, de novos conceitos. Né? Temos a psicologia social, que é o estudo de como as pessoas reagem em grupos, comunidades, equipes. Esse fenômeno que, para alguns psicólogos, foi dividido como um inconsciente coletivo, diferente do subconsciente individual. Outra coisa interessante que podemos falar aqui do pensamento é que o pensamento ele é fundamental no processo de aprendizagem e conhecimento. Isso já é uma coisa óbvia, né? O pensamento e pensar são diferentes. O pensar, né, ele engloba o pensamento. Obviamente, pensar é a ação, né? É a atitude que vai englobar o pensamento. Dentro dos processos mentais e as suas faculdades mentais, você tem o ato de pensar que envolve o pensamento. É a manifestação mais palpável, mais substancial do espírito humano, pois mostra o princípio inteligente. Né? O pensamento, como já falado, envolve a cognição, né? Cognição que nada mais é que você apurar pelos sentidos, o filtro dos sentidos, se você tiver outros sentidos também, né? O insight também é interessante, né? Passando pelos sentidos, pela memória associativa, pelas outras memórias, passando pela experiência, sensação, daí as proposições, né? O juízo de valor, o raciocínio, a imaginação, as palavras e o comportamento. A ciência que é nada mais que você a consciência das experiências e dos sentimentos. A consciência, que é o ato de auto-saber, que vocês têm a consciência, que você pensa e tem pensamento. Ideias são originas para os conceitos, e a imaginação é quando você vê, são os objetos que nós consideramos reais, nossa percepção subjetiva, e fazemos imagens visuais, auditivas, holográficas deles na nossa mente, que para muitos ali é o conceito mais abstrato da realidade, é o realmente que vale. O pensamento em si é para que a pessoa, dentro do processo, tenha os conceitos do processo de aprendizagem e de construção de conhecimento, se conscientize e possa criar raízes na realidade e lhe conferir asas para modificar ou desenvolver aquela realidade e satisfazer problemas e, no nosso caso, como falamos, para se conhecer internamente, né? E a essência do homem, segundo Descartes, é pensar. Por isso dizia, só uma coisa que pensa, sou uma coisa que pensa. Isto é, que duvida, que afirma, que ignora, duvido, ignoro, afirmo e odeio, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Logo, por tudo isso, quem pensa é consciente da sua existência. E se é consciente da sua existência, se dentro do pensamento você tem a consciência, você tem os processos similares de cognição, ciência, consciência, ideia, imaginação, processos construtivos dentro da cognição, do conhecimento, da aprendizagem para a resolução de problemas, e você tem a consciência disso a partir do ato do momento de pensar, do pensamento, você logo existe, em tese. Bem, vamos falar das notícias do dia mais rapidamente agora.
rapidamente aqui vamos falar sobre uma notícia aqui do Portal Terra, da política, né, que o senador Major Olímpio chama Flávio de bandido e diz que deixará a política. O senador afirmou ao Estadão que está sendo pressionado por colegas da PM a ter lealdade cega ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos explicar isso aqui rapidamente. O senador, eleito com mais de 9 milhões de votos aqui pelo estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Major Olímpio, né, agregado da Polícia Militar do estado de São Paulo, soldado da Polícia Militar do estado de São Paulo, ele, tendo a sua base política articulada ali, né, já teve uma série de legislaturas no estado de São Paulo, conseguiu ser representante do estado, um senador com mais de 9 milhões de votos, um número muito expressivo de votos, né. Ele é líder do Partido Socialista Liberal, Partido Social Liberal, PSL, no Senado, né? E, segundo ele, diz que está sendo pressionado por colegas, grupos, equipes ou parlamentares ou até mesmo da própria organização e hierarquia militar a seguirem um bolsonarismo cego, digamos assim, um bolsonarismo que não abre margem a nenhum tipo de dúvida, né? Ele foi contra o ato da CPI da toga, da lava-toga, ou seja, a CPI em face de juízes, desembargadores e ministros do Judiciário. Ele acredita que na reunião ministerial não há nada demais com os palavrões, mas isso todas as informações segundo o Portal Terra, tá, pessoal? Mas que, na verdade, ele acredita que os filhos de Jair Bolsonaro possam estar envolvidos com indícios, algumas evidências, em alguns possíveis ilícitos, né? E aí diz que o sonho dele era se candidatar para a prefeitura, para um cargo executivo aqui no estado de São Paulo, mas já... prefeitura não, perdão, para governador no estado de São Paulo, mas já com os acordos feitos no Centrão pelo presidente Jair Bolsonaro e a postura do presidente Jair Bolsonaro me deram um certo enojamento da política, um distanciamento a qual ele não quer compactuar e quer manter as suas posições e opiniões. A opinião que eu tenho sobre isso, que eu acho que todos vocês que estiverem vendo o vídeo, agradeço muito e tenham suas próprias opiniões, é simples, né? O Bolsonaro, opinião, ele, no momento, neste momento que nós passamos, neste momento de evolução e desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa consciência, da nossa democracia, na minha opinião, o bolsonarismo e o militarismo que ele está representando seria o mais interessante para a nação brasileira. Por que eu falo isso? Porque o Brasil precisa ter um sentido de nação, um sentido além do regional, do municipal, do estadual, ou de nichos, de tribos, de comunidades, ou de movimentos associativos, de pessoas vinculadas com vínculo de direito ou fático a uma situação. Precisa ter direitos, digamos assim, transindividuais de nacionalidade, interesses de nacionalidade, para que pessoas completamente paradoxais, heterônomas, uma sociedade plurifacetada se unam em prol desse benefício, que é a soberania, independência e interdependência da nação brasileira e seu desenvolvimento. Para mim, o militarismo representa isso. Para mim, é o ideal para o momento do Brasil agora. E é o ideal promovido pelo presidente Bolsonaro e seu grupo e o seu lobby que vem com ele, das igrejas evangélicas, também uma parte de milícia e de outros grupos conservadores. Embora esteja havendo um desgaste na parte do Poder Judiciário, Legislativo, dos órgãos independentes superiores, como o Ministério Público, também a Defensoria Pública, né? Os conselhos do Ministério Público, os conselhos do Poder Judiciário, Nacional do Poder Judiciário, da Magistratura, Conselho Nacional da Justiça, né? Nós temos grupos políticos divergentes que, na minha opinião, estão vinculados à nova ordem mundial. Eu não falo que ela seja ruim ou seja boa, é uma forma de desenvolvimento e evolução um pouco diferente, levando mais aos lobbies mais extremos, montando uma sociedade tecnocrata, uma sociedade, digamos, meio que biônica, né? Uma sintética entre o ser humano e a máquina, para alavancar o conhecimento para uma nova era, né? Com uma união jurídica, uma união fiscal, uma união política, uma união econômica, uma união de religião, uma união de planos, de dimensões e
de realidades e conversação com entes alienígenas e também com entes extraterrestres também. Uma nova mudança, um novo aspecto. E deixando o que sobrou do povo, depois de uma série de calamidades, às vezes propositais, digamos assim, num socialismo para um comunismo, para que vejam o sentido, talvez, da finalidade do próprio ser humano. E talvez esses possam subir para essas pessoas que pretendem, né, pela questão de desenvolvimento, expansão e de poder, como se a evolução em si fosse um grande poder, mas a sua velocidade em comparação a outros, quando não se enxerga o todo, se dá uma ideia de poder, de controle, de armazenamento, fosse mais interessante. Então, para ser, na minha visão, não, o mais interessante e conveniente, talvez no momento, nossa população tão sofrida e desgastada, seja uma situação sublimada de um crescimento geral, que as pessoas comecem a se organizar. Por isso que eu falo, pensamento, entender o seu pensamento, entender seus sentimentos, suas emoções, sua memória, sua cognição, seus valores, como ela adquire esses pensamentos, como ela adquire seus hábitos, rotinas e comportamentos, mudando seus hábitos, rotinas e comportamentos conforme suas metas, seus objetivos e desafios, seja eles quais forem, pois o que você acredita é a sua realidade. Não deixe ninguém desacreditar você disso. Arrumando a sua casa e arrumando a sua própria sociedade através da sua própria essência, sua própria individualidade, vai trazer a interdependência e a independência. Eu acho que dessa forma é a melhor, né? Então eu acredito que uma nova ordem mundial já pré-estabelecida, né, com esses capitalistas natos, né, esses metacapitalistas, e com todos esses projetos e planos a serem instituídos, irá ocorrer ou não, né, mas que seja de uma forma mais gradual, mais seletiva, que permita a maioria das pessoas subirem também, estarem vivas, conscientes e subirem também, avançando pelos estágios do capitalismo. Frente ao senador, eu acredito que talvez você possa ter uma visão mais ampla das circunstâncias, né? Ou talvez ele esteja fazendo isso por ideologia, pode ser a ideologia dele, então, respeito à ideologia dele, eu acho perfeito. Eu teria uma visão mais ampla desses acordos com o Centrão, pois a política não são inimigos, não são desafetos, não são princípios, diretrizes, são todos maleáveis, são todos flexibilizados, né? Conforme o raciocínio, conforme a construção do pensamento, a construção do conhecimento, conforme os interesses, necessidades e desejos e conforme os cenários postos. Os atores, não brigue com os atores, não xingue os atores, apenas tente compreender o jogo. Então, o presidente, para poder se manter numa época de diversos ataques, que desconstrói a sua imagem e lhe dão podem lidar em processos judiciais, processos políticos, ou a desconstrução também de uma governabilidade e uma governança, óbvio que buscaram no Centrão ou em grupos de outros partidos uma base que impeça o seu impeachment e garante uma sobrevivência, né? É uma coisa interessante. E aí você negocia cargos, negocia projetos de leis, negocia, em tese, com os seus planos e os planos desses partidos, com os seus regulamentos, seus regimentos e coisas do tipo, suas articulações, também diretorias em autarquias regulatórias e coisas do tipo, né? Esse vídeo já está ficando muito longo, né? Vamos passar para outra notícia rapidamente, para que também não fique muito chato, né? Vamos ver aqui, tá perfeito. Temos uma notícia aqui. Bolsonaro flexibilizar a quarentena em São Paulo pode ser prematuro. Bem, eu já falei o que eu acho disso, né? E segundo especialistas, ideal seria afrouxar o isolamento social somente quando a curva de mortes infectados por Covid-19 estiver descendente. Eu já falei para vocês que eu acredito nessa operação Storm, essa grande simulação dentro da nossa própria realidade, que, sendo implantada por várias mentes, acaba se tornando uma realidade para nós. Uma coisa que acreditamos e agimos conforme ela. Dessa grande disseminação, espargimento de vírus, de grande número de mortes, para mim isso é mais um pretexto para um decaimento econômico, do desenvolvimento econômico, cultural, social e alavancamento político de ideias de grupos,
principalmente desses metacapitalistas, comprando, ainda com uma certa liquidez, comprando uma série de empresas, de holdings em diversas áreas, podendo ter um controle maior sobre a riqueza mundial e implementar mais tarde seus planos de Estado único. O vírus existe, as mortes ocorrem, mas talvez não sejam tantas e não sejam tão diferentes como outros vírus que não foram tão alardeados, tão propagados. O isolamento também tem um sentido, eu acho que positivo. O sentido positivo é que você enfrenta você mesmo quando você está isolado. Você começa a pensar em você mesmo, você começa a rever os seus problemas, rever a sua vida, rever os seus modelos de ação, rever os seus conceitos, suas crenças limitantes. Começa a poder construir novos conceitos, novas crenças, ter novos sentimentos, se adaptar e neutralizar alguns registros automáticos de memória, começar a ter hábitos e comportamentos que vinculem as suas metas e objetivos de vida e sejam mais eficientes e saiam de uma rotina desgastante, energética e ineficiente. Eu acredito que o mais rápido nós deveríamos voltar ao desenvolvimento econômico, embora tenha esse lado positivo do confinamento, da segregação e ainda do isolamento, né? E essa situação toda passada, de grande, que a curva do vírus pode subir, muita coisa. Se formos olhar só a notícia, realmente devemos esperar para o vírus descer e ter uma abertura regionalizada, conforme as subprefeituras, conforme os municípios, conforme as localidades, das situações de emergência pública, de utilidade pública que atende, de interesse público, depois de alguns outros segmentos e de uma forma parcial, com metodologia e precaução. Se acreditarmos em tudo o que devemos acreditar, em tese, vamos, por via das dúvidas, né? Vamos manter de forma com precaução, uma certa prevenção e abrindo aos poucos. Até seria interessante. Agora, como eu falei, eu acredito que essa história de estar mascarado, que eu estou mascarado até por uma forma de protesto, ela deve chegar a um final, né? Devemos chegar ao final para um novo mundo onde nós nos mudamos, principalmente isso. Não esperamos que o mundo está se mudando e a gente mude através dele, que nós possamos nos mudar e nos ressignificar, como já falei, arrumando nós mesmos a nossa casa e pensando no próximo, seja ele quem for o próximo, não como um objeto de odiar, de sentir, mas como alguém, um fim em si mesmo, que nos ajuda a criar a nossa realidade, nos desenvolver, que precisamos dele. Quanto mais diferente for o próximo, quanto mais estranho for o seu próximo, mais você precisa dele. Vou falar, o assédio que é natural, é o preconceito e o assédio que é natural pela necessidade de segurança do ser humano e dos grupos a pessoas diferentes, tirando faculdades, atribuições e trafegabilidade e navegabilidade entre os grupos, às vezes tentando até eliminar ou erradicar a sua imagem ou a sua forma de consciência ou de sentir, ridicularizando ou até indo para a via física, que é uma coisa que eu não concordo. Muitas vezes também faz o diferente desenvolver e evoluir muito mais, né? E o diferente é o que faz nós crescermos, é esse pequeno escopo de liberdade que Deus nos deu, que faz muitas vezes criarmos acasos e mudarmos um pouco do todo que o Pai Celeste conhece e Ele vê novas interações, novos desenvolvimentos, pela dificuldade, pela dor. A dor é uma grande conquista muitas vezes, quando se tem consciência dela, e consciência do pensamento. Desenvolvimentos nem que sejam intuitivos, ou às vezes de forma pensada, que é melhor ainda. Um grande abraço desse que vos fala, e até mais, sigam em paz. Temos cloroquina no Brasil, vários médicos já usaram, né? E médicos que contraíram o Covid-19, né, usaram como uma forma de restrição, logo de eliminar logo esse vírus, os seus processos internos dentro do corpo, sua propagação. E o nosso presidente conseguirá, parece, a cloroquina, hidroxicloroquina diretamente dos Estados Unidos. Viva o nosso exército, viva o nosso presidente, viva as ideias divergentes. Um grande abraço e até mais.